Mas aí chega uma hora que esse nomadismo realmente dá lugar a este assentamento. Esse assentamento territorial físico, entendendo o ciclo de cheia e vazante de rio, como é que a terra funciona, o que é que a terra dá, o que é que eu posso manipular nessa terra. E aí o neolítico, ele é nomeado como uma revolução mesmo. Pela agricultura, pela pecuária, pelo começo de organização de cidades, pela divisão de poderes, pela aristocracia. E aí, a hora que a gente começa a conviver, a gente tem mais doença e mais guerra. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Mas o que faz muita diferença? Quando eu sou nômade, eu me adapto à natureza. Tá frio, eu saio do frio. Tá muito calor, eu saio do muito calor. Então, eu vou andando e me adaptando a essa natureza que se impõe. Quando a gente fala de revolução agrícola e assentamento, o meio ambiente se adapta a mim. E aí é que começa, entre aspas, o começo do fim, ambiental. Porque se o meio ambiente se adapta a mim, quanto mais tecnologia eu tenho, mais eu submeto esse meio ambiente, essa natureza, às minhas vontades, às minhas técnicas de produção e assim por diante. E aí já precisamos começar a entender que se esta mulher era a natureza, e se agora esta natureza se adapta a estas vontades, logo este feminino começa a ir por um caminho, mas aí eu vou explicar como, porque nos meus estudos sobre feminino, sobre feminismo também, etc., algumas perguntas ficavam muito pipocando na minha cabeça. Tipo, por que queimavam as bruxas? É que nem assentamento de neolítico. Não é que um dia alguém acordou e falou, nossa, acho que vou queimar umas mulheres, assim, tipo, do nada. As coisas, elas têm um processo para acontecer. Então, vou fazer um exemplo concreto com hoje, né? Ninguém acorda um dia falando, nossa, eu não gosto mais do fulano, ou não gosto mais da fulana. Isso tem um processo, e saber reconhecer os processos é o que vai fazer toda a diferença. Então, esse tipo de pergunta, a pergunta do tipo, tá bom, mas em que momento esse homem começou a subjugar o feminino? Em que momento esse masculino entende que ele exerce o poder sobre esse feminino, se esse lugar era tão equilibrado e tão mágico quando a gente está falando de natureza? E é um pouco dessas respostas que a gente procura trazer aqui na feminologia, porque, enfim, essa coisa de só dizer que o patriarcado oprime e que é assim desde sempre, peraí, desde sempre quando? E quais foram esses pontos de virada? Significa que a gente sabe quais foram todos eles? Obviamente não, mas algumas coisas começam a clarear. E aí, a gente encontrou um material do El País, que está lá no material complementar também, mas eu quis trazer um pedacinho, porque ele diz assim: o crescimento demográfico constante, que ainda está fora de controle, provocou concentrações humanas, tensões sociais, guerras, desigualdades crescentes. Escreve o arqueólogo francês, um homem, Jean-Paul Demoulet, é assim que fala, Jay, esse sobrenome? Demule. Demoulet. Demule. Ah, nada como ter alguém que fala francês. Cadê? Demoulet. Professor emérito da Universidade de Paris, né, da Sorbonne, em seu recente ensaio, não vou falar esse nome em francês, Os 10 Milênios Esquecidos que Fizeram a História, quando inventamos a agricultura, a guerra e os chefes. Já comprei esse livro, está para chegar, porque, enfim, me capturou muito. E aí ele diz, acredito que é a única verdadeira revolução na história da humanidade. Aí ele vai para um lugar bem extremo, né? De que para ele a única verdadeira revolução é quando a gente nasce como sociedade. É quando a gente inaugura a convivência. E aí, essa é uma parte de uma entrevista dele para o El País, que está lá no material complementar, é uma entrevista incrível, vale muito a pena ler, tem outras referências de livros e tudo mais. É muito, muito, muito bacana entender o que é que está na semente do social. Acho que tem muito isso, né? O que é que está na semente do social. E aí, vou voltar a ler o outro trechinho, que é a mulher e a vegetação, espaço sagrado e renovação periódica do mundo. Se o osso e o sangue representavam até então a essência e a sacralidade da vida, doravante são o esperma e o sangue que as encarnam. Além disso, a mulher e a sacralidade feminina são promovidas ao primeiro plano, quando a gente está falando de paleolítico e para o neolítico, né? Como as mulheres desempenharam um papel decisivo na domesticação das plantas, elas se tornam as proprietárias dos campos cultivados, o que lhes realça a posição social e cria instituições características, como, por exemplo, a matrilocação, em que o marido está obrigado a habitar a casa da esposa. Isso não é sobre dominação, isso é sobre código social, tá bom? Acho que isso é importante.
A fertilidade da terra é solidária com a fecundidade feminina. Consequentemente, as mulheres tornam-se responsáveis pela abundância das colheitas, pois são elas que conhecem o mistério da criação. Bom, não à toa a gente tem uma série de deusas arquetipicamente ligadas à fertilidade, tá bom? Trata-se de um mistério religioso, porque governa a origem da vida, a alimentação e a morte. Mais tarde, após a descoberta do arado, o trabalho agrário é assimilado ao ato sexual. Eu acho isso aqui super importante, porque o que é o arado? É aquele instrumento que você ara a terra, então é um ferro que entra na terra. Então tem um processo muito masculino e feminino de você arar essa terra e não mais tocar essa terra com a mão, por exemplo. Então, esse ato vai ser muito vinculado a um ato sexual de dominação, se a natureza, enfim, vai passando a se adaptar a mim. Mas durante milênios, a Terra-mãe dava luz sozinha, por partenogênese. A lembrança desse mistério sobrevivia ainda na mitologia olímpica, Hera concebe sozinha e dá luz a Hefesto e Ares, e deixa-se decifrar em numerosos mitos e várias crenças populares sobre o nascimento dos homens da Terra, o parto no solo, a colocação do recém-nascido sobre o chão, etc. Nascido da terra, o homem, ao morrer, retorna à sua mãe. Rasteja para a terra, tua mãe, exclama o poeta védico do Rig Veda, né? Certamente a sacralidade feminina e maternal não era ignorada no Paleolítico, mas a descoberta da agricultura aumenta-lhe sensivelmente o poder. A sacralidade da vida sexual, em primeiro lugar, a sacralidade feminina, confunde-se com o miraculoso enigma da criação. A partenogênese, o que é a partenogênese? É algo sozinho dar origem a outra coisa. Tá bom? Acho que, resumidamente, explicar assim por enquanto, tá bom. O hieros gamos e a orgia ritual exprimem em planos distintos o caráter religioso da sexualidade. Um simbolismo complexo de estrutura antropocósmica associa a mulher e a sexualidade aos ritmos lunares, a terra assimilada ao útero e aquilo que devemos chamar o mistério da vegetação. Mistério que reclama a morte da semente a fim de assegurar-lhe um novo nascimento, tanto mais maravilhoso quanto se traduz por uma espantosa multiplicação. A assimilação da existência humana à vida vegetativa exprime-se por imagens e metáforas tomadas ao drama vegetal, a vida como a flor dos campos, etc. Essa imagística alimentou a poesia e a reflexão filosófica durante milhares de anos e ainda continua a ser verdadeira para o homem contemporâneo. Todos esses valores religiosos, resultantes da invenção da agricultura, foram articulados progressivamente com o passar do tempo. Entretanto, nós os evocamos a partir de agora para salientar o caráter específico das criações mesolíticas e neolíticas. Vamos encontrar continuadamente ideias religiosas, mitologias e encenações rituais solidárias do mistério da vida vegetal, pois a criatividade religiosa foi despertada não pelo fenômeno empírico da agricultura, mas pelo mistério do nascimento, da morte e do renascimento identificado no ritmo da vegetação. Enfim, esse capítulo é lindo, ele é incrível, assim, quando a gente começa a entender que os ritmos vegetais podem contar muito para a gente sobre ritmos humanos, lembrando que a gente é natureza nesse lugar.